A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simple Pentecostal. Que alegria ter você aqui neste sábado para juntos lermos o livro de Isaías. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 18, que fala sobre uma proclamação contra um país chamado Etiópia, ou também conhecido na Bíblia Sagrada como o país de Cuxe. Muito bem, meus queridos, se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar as suas notificações para que você possa receber, não é? A nossa mensagem avisando você, olha, chegou o devocional. Mas também não esqueça também de deixar uma mensagem, não esqueça de deixar também o seu joinha, deixar aí para nós também uma mensagem, e tudo isso alegra o nosso coração para a glória do nome de Jesus. Amém? Portanto, meus queridos, vamos lá. Capítulo 18 de Isaías diz assim: Ai da terra que ensombra ou que encobre com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e, quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Amém? Meus amados, nós vamos aqui encontrar neste capítulo 18 uma palavra sobre a Etiópia. Nós sabemos que a Etiópia é um país da África, não é? No lado oriental, e ao sul do Egito. É uma nação muito antiga e uma nação que, segundo a história, foi a segunda nação mais antiga que abraçou o cristianismo como uma religião oficial, sem dizer também que a primeira foi a Armênia. Portanto, nós vamos ver que qual é o contexto do que está acontecendo aí? É importante nós lembrarmos que a Etiópia, muitas vezes ela caminha ou ela é mencionada na Bíblia Sagrada lado a lado com o Egito. E nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, 17 vezes, este país chamado Etiópia é mencionado. Também nós vamos ver que a Etiópia foi um dos lugares para onde os judeus que saíam espalhados, exilados, não é? Após a conquista babilônica, muitos deles foram para a Etiópia. E até o dia de hoje existe uma campanha de Israel em trazer os seus retornados, sendo eles também pessoas etíopes. Por isso você vai encontrar judeus etíopes, judeus africanos. Por quê? Porque dentro daquele período que Judá estava fugindo, estava sendo espalhado, foi exilado por causa da perseguição e por causa da Babilônia. Alguns desses judeus foram parar ali também na Etiópia. Amém? Você vai lembrar também desse país Etiópia em 2 eventos, 2 pessoas importantes na Bíblia Sagrada. Um no Antigo Testamento, que foi a rainha de Sabá, que esteve visitando ao rei Salomão, e ela
ouviu falar da sua fama, da sua sabedoria, foi ali ter e a Bíblia nos diz que ela ficou surpresa, encantada, extasiada com tudo aquilo que ela viu, dizendo: olha, não me disseram nem a metade, não é, daquilo que verdadeiramente é. E a outra pessoa também, muito importante, que você vai lembrar no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, foi aquele etíope, o eunuco de Candace, não é? Que era o tesoureiro dos tesouros da rainha de Candace da Etiópia, que foi convertido, vindo para uma das festas em Israel. No seu regresso, ele se encontra com Filipe, e Filipe explica para ele Isaías capítulo 53, e depois de um tempo eles param e eles veem que tem água para ser batizado, e a Bíblia diz que o eunuco perguntou: aqui tem água, por que não me batizar, não é? E a Bíblia fala que os dois desceram às águas, o eunuco foi batizado nas águas, e quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que Filipe desapareceu e ele foi transladado e apareceu em Azoto, pregando o evangelho. Portanto, a Bíblia diz que este homem, o eunuco, saiu feliz continuando o seu caminho. E eu imagino que foi um dos grandes evangelistas também ali neste país chamado Etiópia. Mas, meus queridos, qual é o pano de fundo deste capítulo que nós acabamos de ler? Nesta época que Isaías escreve o seu livro, ou pelo menos este capítulo, vamos lembrar que Isaías, ele foi profeta durante um período em que 4 diferentes reis, eles assumiram o trono de Judá, sendo um deles o rei Ezequias, um rei muito importante, muito abençoado, que trouxe para Judá um avivamento da parte do Senhor. Grandes reformas foram feitas, e nós vamos entender e ver que durante este período foi quando também a Assíria, aquele grande império que começou a devastar, que começou a entrar e levar as pessoas e prender as pessoas e tomar aqueles países, e este país chamado Assíria, este império chamado Assíria, também quis entrar em Judá para poder destruí-lo e levá-los como cativos. Nós vamos ver e lembrar que o reino de Israel, ou o reino do norte, havia sido levado como cativo pelos assírios. Entretanto, Deus poupou a Judá de ser levada por este rei, por este império. Este país, ou seja, chamado Etiópia, ele enviou embaixadores. Para quem? Para o reino de Judá, para fazer uma coalição com Judá, com outros países ao redor. Para quê? Para tentar ir contra a Síria, para tentar combatê-los, para tentar acabar com eles, para tentar parar a eles de entrarem em seus países e fazerem dele escravos. Isto era uma prática normal naquele tempo. E o que é que Isaías ele diz sobre isso? Versículo 4, ele disse, e ele coloca numa forma muito poética e muito bonita, falando sobre o nosso Deus como que sentado, vendo tudo o que está acontecendo, vendo o que estes países estão tentando fazer contra a Assíria que está se levantando contra eles. Vamos lá ver e vamos ler novamente o versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, disse a Isaías: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Ou seja, Deus estava olhando, eu imagino de bruço, olhando, não é? Para ver o que é que o povo estava acontecendo, o que é que eles estavam fazendo, aleluia. Mas lembre, meus queridos, Deus, ele tem o seu tempo. Já falamos aqui algumas vezes sobre esta questão de muitas vezes o homem, os países, as pessoas pensarem que Deus está esquecido.
que Deus não se envolve com os problemas da terra, que Deus não se envolve com aquilo que está passando pelos governos. Eu quero dizer para você, Deus, o seu trono está acima de tudo isso. Entretanto, o nosso Deus, ele está intimamente ligado em tudo o que acontece. Deus, ele não deixou este mundo, ou as pessoas, ou os governos, ou o que esteja acontecendo simplesmente ao léu, à sua própria sorte. Deus está no seu trono e ele controla todas as coisas. Entretanto, nós vamos ver também que quando Deus ele vê estas coisas, Deus ele não vai ficar preocupado, Deus ele não vai ficar arrancando os cabelos, Deus ele não vai ficar desesperado, Deus ele não vai ficar, não é como nós dizemos lá no bom Nordeste, né? Terra dos meus pais, aperreado. Não, de maneira nenhuma. Deus não se aperreia, Deus não fica preocupado, Deus ele não se desespera, Deus não fica ansioso, Deus ele não está lá mordendo, comendo as unhas. Não, de maneira nenhuma. E muito menos frustrado. Não. Deus, ele tem o seu tempo. Deus, ele é soberano sobre os assuntos da história. Deus não é pego em surpresa por nada, ou por nenhum evento, ou por nenhuma reação, ou por nenhuma rebelião, ou por nenhum levante do povo. Não. Como ele diz, Deus está vendo, olhando, desde o seu trono, mas ele tem o controle de todas as coisas. O cetro está na mão de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E nós vamos entender que, meus queridos, o povo de Deus, ele pode encontrar conforto e paz, como encontrou o rei Ezequias e o profeta Isaías, quando eles foram sitiados, quando eles foram colocados, não é? Enjaulados pelo grande império da Síria, e quando Senaqueribe disse: quem é o Deus de vocês que poderá livrar vocês da minha mão? Porque todos os países da terra que tinham seus deuses, eu os tomei. Entretanto, ele esqueceu, e Isaías e Ezequias falam isso em sua oração diante de Deus, dizendo: Senhor, os países que ele conquistou, os seus deuses, não eram deuses de verdade. Entretanto, nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Que o nosso Deus tem a chave, ele tem o cetro na sua mão, ele tem a vara na sua mão. É ele que ordena todas as coisas e nós podemos ficar tranquilos, podemos ter paz, podemos ter conforto, aleluia, em um mundo marcado exatamente por caos, por turbulência, por tantos problemas, por tantas enfermidades, por tantas orgias, por tantos ataques do inimigo, por tantas situações em que nós vivemos hoje como igreja, como o diabo tem se levantado contra o crente, contra a igreja, contra tudo aquilo que defende a Deus e que defende a sua palavra. Mas como Jesus, ele disse, aleluia, em João capítulo 16, versículo 33, permita-me ler para você, ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Podemos, meus queridos, e devemos confiar e continuar confiando, aleluia, naquele que está sentado sobre o seu trono, aquele que nunca será derribado do seu trono, aquele que até mesmo Satanás quis se levantar contra o seu reino, contra o seu trono, contra a sua majestade, mas foi lançado fora do céu, aleluia. Se o diabo aconteceu isso com ele, você pode imaginar o que é que acontece com meros humanos que se levantam contra o nosso Deus. Oh, meus queridos, esta é a palavra gloriosa, porque sabemos que o nosso Deus está sentado no seu trono,
muito mais acima dos eventos históricos que possam acontecer nesta terra. Mas lembre-se, ele não está longe demais. Deus, ele está intimamente ligado. Ele intervém na história, ele intervém no homem, ele intervém na igreja, ele intervém nos governos. Quando Deus ele quer levantar, ele levanta um José. Quando Deus ele quer levantar, ele levanta um Daniel. Quando ele quer levantar, ele levanta um Elias, aleluia! E Deus, ele está levantando e quer levantar a igreja nesses últimos dias para fazer frente nessas últimas horas, aleluia! Da igreja aqui na terra. Para quê? Para saber e o homem conhecer que acima do nosso Deus podem fazer a confusão que queiram fazer, mas o Deus que está sentado no trono, aleluia, ele permanecerá lá e ninguém o pode retirar. Que conforto, que alegria, que paz nós podemos sentir nesta verdade tão pura, tão bíblica do nosso Deus para as nossas vidas. Amém? Assim que Jesus possa te abençoar poderosamente e que dê a você um fim de semana abençoado. Amém.